O que tem te impedido de avançar rumo ao propósito que Deus tem para a sua vida? O medo? Feridas do passado, um passado que te aprisiona? Ou pensamentos destrutivos que ficam vindo dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que você não é capaz? Ou quem sabe depressão, tristeza, dor, desânimo? Deus tem algo grande para nossas vidas, tem algo grande para a sua vida. E nós não podemos deixar que nada nos paralise. Eu te convido a ficar comigo. Mas antes eu quero que você lembre uma coisa muito importante. Você não é menos cristão por sentir medo. Mas você precisa analisar o que você vai fazer com isso. Infelizmente, o medo ele tem dominado milhares de pessoas no mundo, por vários motivos e razões diferentes. Pessoas têm medo de andar de avião, outras têm medo de ficar no meio de multidões, outras têm medo de falar, medo até de sair de casa, medo de dirigir, enfim, vários medos que aprisionam, até mesmo medo de notícias que escutam na internet, nas redes sociais, achando que o mundo vai acabar, guerras, doenças, a questão que houve da pandemia, tudo isso aprisionou muitas pessoas, né, nas suas próprias casas. Tem dois tipos de medo. O medo que nos protege e o medo que nos impede de avançar, que nos aprisiona, que é o medo ao qual a gente precisa ser liberto e que nós vamos estar falando hoje. O medo que nos protege é aquele que a gente tem até cuidado com nossos filhos, né? De não colocar o dedo na tomada. Então a gente tem aquele cuidado, aquele zelo. O medo de a gente não ficar num parapeito em cima do prédio, porque a gente pode se debruçar e cair. E vários outros tipos. Mas o medo que aprisiona precisa ser tratado com urgência, porque nós precisamos avançar. E eu vou começar colocando aqui o primeiro passo. A primeira coisa que a gente deve fazer é reconhecer qual o nosso maior medo, qual o medo que está nos paralisando. E a gente pensar nele e reconhecer esse medo para poder tomar a primeira atitude. E só um parêntese, gente, não adianta você deixar a Bíblia aberta no Salmo 123, por exemplo, em cima da prateleira da sua sala, para todos que chegarem verem, ou como uma forma de espantar o medo, ou colocar uma cruz no pescoço ou na parede de casa para espantar qualquer tipo de coisa e medo. Isso não resolve. É preciso ser vivido de forma prática, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de medo que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Quando nós vivemos para Deus, nós temos o Espírito Santo em nós, nos guiando, nos direcionando. A partir de então, nós começamos a mortificar nossa carne em todos os sentidos, para que o nosso espírito se sobressaia, para que as coisas de Deus sobressaiam na nossa vida. E isso vale para o medo também. A partir do momento em que nós estamos juntos de Deus, que nós estamos buscando a Deus, meditando na palavra, deixando que o Espírito se sobressaia, naturalmente nós vamos encontrando forças para vencer todas as coisas que estão à nossa volta, nos aprisionando. E o medo é uma delas. Então, depois que você reconheceu qual o seu medo, o segundo passo é você crer. É você crer que existe um Deus que te ama, que cuida de você. E esse Deus, ele quer que você dê passos de fé.
Deus, ele não trabalha sozinho. Ele quer que você haja junto com ele. Você dá um passo e ele dá outro passo. E assim, você vai sendo fortalecido e avançando de passo em passo, de fé em fé. Olha só o que Deus nos diz em Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Gente, isso é muito valioso. Por isso a importância da gente estar meditando na palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Nós temos fé. E quando nós temos fé, nós acreditamos, temos aquela convicção dentro de nós, nós agimos, nós damos o passo, nós colocamos em prática. E não retrocedemos e não voltamos para trás e continuamos nos mesmos erros. Não somos dos que retrocedem e são destruídos. O medo, ele nos destrói, ele nos paralisa. É por isso que você precisa crer e colocar em prática e avançar. Quando Moisés morreu, Josué ele teve que continuar a caminhada, conduzindo o povo para o plano e o propósito de Deus. Deus ele tem um plano e um propósito para a minha vida e para a sua vida. Ele está ali. Ele já foi determinado. Mas nós mudamos de direção. Nós íamos para um lado para o outro, nós fraquejamos, nós voltamos para trás. E eu tenho um versículo que eu acho lindo de Josué, que é Josué 1:9. Mas antes de eu ler Josué 1:9, olha o que Deus diz para Josué e coloca isso como se fosse para a sua vida. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra prometida sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E aí ele continua e quando chega em Josué 1:9 diz assim: Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. E é isso que Deus traz para a nossa vida hoje, que Deus está nos dizendo, está dizendo para você agora. Seja forte e corajoso. Saia dessa situação em que você se encontra. Dê o passo de fé. Avance em direção ao propósito que eu tenho para a sua vida. Ele está ali. Mas você precisa dar esse passo. E se unindo a Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai dar a força que você precisa. Olha que lindo o que Deus diz em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei com a minha mão direita, vitoriosa. Deus é muito lindo, né, gente? Nossa, cada coisa que a gente lê assim, se você parar aí meditando, o amor de Deus por nós é muito grande. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de segurança, de proteção, de paz. Não há nada melhor na vida do que se ter paz. E o medo é totalmente oposto à paz, não é verdade? Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre a paz. Depois, se você puder, dar uma olhadinha. E, abrindo parênteses, não deixe de curtir esse vídeo, já curte aí para não esquecer depois. Passa para algumas pessoas que precisem ouvir. A gente passa tantas coisas desnecessárias em um vídeo que pode edificar vidas, que pode transformar a vida de uma pessoa. A gente às vezes não compartilha, né? E nesse vídeo eu falava, né? Eu falei muito que a paz, a gente não simplesmente pede a paz. Fica lá pedindo, orando para Deus todo o tempo. Me manda paz, Deus me dá paz. A gente busca pela paz. A paz é algo que a gente deve ir atrás de buscar. Fazer por onde se ter paz. Eu até menciono pensamentos, coisas que acontecem, se afastar de tudo que faz mal, que traz coisas ruins para a nossa vida, a gente se afastar,
que tiram realmente a nossa paz. Isso pode incluir pessoas que também tiram a nossa paz, né? A gente precisa amar as pessoas, mas a gente não é obrigado a conviver com elas. Se elas estão nos causando dano, nos fazem mal, né? E assim a gente vai vivendo na palavra, colocando ela em prática, realmente em prática, e não esperando que um milagre caia do céu. Deus, ele não nos usa como fantoches, ele não nos criou para sermos fantoches em que ele fica mexendo e faz do jeito que ele quer ali. Não, você vai para cá, vai para cá, né? Não, ele nos criou livres, com um livre arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas, se nós queremos enfrentar aquela situação ou não. E você sabe que você pode enfrentar. Nós sabemos de muitas pessoas que conseguem vencer não só o medo, como muitas outras situações. Com Deus, nós podemos todas as coisas. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nunca esqueça, Deus não nos deu um espírito de medo e covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Existe uma palavra que já foi decretada para a nossa vida. E ela está ali só esperando uma atitude minha e sua, de darmos passos de fé. Você sabia que a maioria das coisas que Deus tem preparado para a sua vida, para o seu ministério, começa a partir desses medos, daquilo que você tem mais medo? Por isso vá, independente do medo. E quando você ultrapassar a ponte, lá do outro lado, você vai ver como é maravilhoso ser livre. Bom, e agora nesse momento eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o meu testemunho, sobre o que eu vivi. Há alguns anos atrás eu tive síndrome do pânico e quem já teve ou está passando por isso sabe que não é fácil, é uma luta diária, né? E realmente é uma luta, a gente precisa estar lutando, né? Senão a coisa desanda. E eu me lembro eu fiz tratamento, né? Na época, passei alguns anos tomando antidepressivo, sertralina, se não me engano, e depois passei para fluoxetina. Teve momentos de crise em que eu passei a tomar calmantes, né, controlados, enfim, tudo para evitar a crise, amenizar, ou deixar que ela avançasse, né? É todo um processo, um tratamento que nós precisamos estar sendo acompanhada naquela situação por um médico, por um psiquiatra, né? Além da nossa luta que a gente tem também, que tá tendo, né? Eu me lembro que desencadeou mais ou menos por conta de uma situação que eu tive de medo no meu casamento, e aquela situação foi se agravando e eu fui deixando que ela evoluísse, né? Que é o que não pode acontecer. A gente precisa ir cortando desde o princípio, né? Enquanto ainda o gigante ainda tá um ratinho, né? Como se diz. E eu procurava várias formas para distrair, né? Eu me lembro que algumas pessoas chegavam para mim e falavam: olha, você tem que fazer coisas que você goste, dançar, colocar música bem alto, enfim. E eu procurava fazer isso de várias formas. E muitas vezes funcionavam, né? Pelo menos amenizavam a situação. Por exemplo, às vezes, meia-noite, todo mundo dormindo em casa, e eu começava aquela sensação, um mal-estar. Nossa, meu braço tá formigando, minha pressão tá baixando, minha mão tá gelada, e eu tô suando frio e eu vou morrer. É desse jeito, né? E aí muitas vezes eu pegava a minha cachorrinha e em plena meia-noite saía no condomínio com ela, passeando bem rápido, correndo acelerado, para não pensar no que eu tava sentindo,
né? Porque com o tempo você vai fazendo, usando dessas estratégias e você vai vendo que que quando você faz, em pouco tempo passa, né? Aquela sensação toda, se você não der trela, não der vazão àquilo, passa em minutos, sabe? Então, uma das coisas que eu fazia era isso. Outras vezes eu ia caminhar rápido, correr, enfim, sempre coisas que pudesse distrair a minha mente, né? Nossa, minha cachorrinha foi muito minha companheira, saudade dela. Enfim, a gente precisa, como eu coloquei no início do vídeo, colocar em prática. E essa era uma das estratégias que eu usava, né? E até que tinha vezes que as crises eram tão grandes, gente, que por muitas vezes eu fui para o hospital e chegando lá sempre fazia os exames, fazia todos os exames necessários, tirar pressão e tal, e nunca dava nada. Então, quando acontece isso, é provável que você esteja com pânico, né? Então, você tem que, além de começar um tratamento com um psiquiatra, um psicólogo, você fazer a sua parte, né? Que é o que eu coloquei aqui no vídeo, né? De você acompanhar todos os passos, né? E porque quando você crê que Deus está com você, você dá o passo, começa a agir e começa a enfrentar o medo. E foi o que eu fiz. Eu passei a agir independente do medo, independente do que eu estivesse sentindo, eu ia e fazia. Comecei a trabalhar minha mente, né? E eu colocar que eu sabia que eu não tinha nada, porque eu já tinha feito os exames, então eu podia ficar tranquila, que eu estava bem e que aquilo ia passar. E assim as coisas foram melhorando, até que com o passar do tempo eu fui reduzindo os medicamentos, tudo foi diminuindo, mas isso não quer dizer que parou. De vez em quando, em situações de estresse, em que você está numa situação de estresse, ou você está passando por um momento difícil, qualquer tipo de coisa assim, isso começa a querer voltar de novo, sabe? Por isso que eu falo que o medo, ele sempre vai vir, porque é uma coisa que vai e volta, né? O inimigo, ele não nos deixa quieto, ele tá ao nosso derredor para tentar nos tragar, nos destruir, e essa é uma realidade, né? Independente se for com relação ao medo ou com outro tipo de coisa, mas nós temos que estar sempre lutando, sempre vigilantes, e o medo é uma questão que a gente precisa estar vigilante e estar sempre lutando. E se a gente lutar no início, as coisas se resolvem muito mais fáceis, a gente já manda embora, já desde o início, todo aquele mal, toda aquela coisa, né, que quer nos derrubar, né, mas realmente não é fácil, né, e eu encorajo a você, se eu venci, você vai vencer, né, você não caia nessa armadilha e se aprisione ali numa bolha e vá se afundando. Não deixe isso acontecer na sua vida, sabe? Deus, ele tem um plano para minha vida e para a sua vida que já está prontinho ali, só esperando para a gente avançar, para a gente sair desse casulo que a gente está, né? E uma coisa que eu ouvi uma frase que dizia assim: a maioria das coisas que Deus tem para nossa vida começa a partir de um medo, dos nossos medos. Então, se você quer enxergar o seu chamado, o seu ministério, encontre os seus medos, reconheça-os e vença-os. Lembra de Davi, quando ele foi derrotar Golias, todos com medo, assustados, olhando aquele gigante, e Davi, como ele tinha Deus na vida dele, tinha já aquela força, ele olhou e disse assim: quem é esse filisteu que pensa que vai me derrotar, né? Ele está lutando, não era com ele, era com Deus, né? Então ele sabia que Deus estava à frente. Se você lembrar da história de Moisés, Moisés também, ele teve medo em várias situações e Deus chegou para ele e falou: eu quero que você vá no faraó e faça isso, isso e isso. E ele disse: mas Senhor, eu vou chegar lá, ele não vai me ouvir, né? E aí Deus disse para ele: Moisés, o que você tem em suas mãos? E aí ele mostrou para ele o cajado.
né, que Deus tinha colocado nas mãos dele. E aí ele foi, independente do medo, ele foi, avançou e foi até o faraó, e aí começaram a acontecer os milagres, né? É impressionante, mas, gente, Deus, ele coloca um cajado nas nossas mãos, na minha e na sua mão. Qual é o cajado que ele colocou na sua mão, que você precisa pegar e usar e avançar? Gente, nós precisamos parar de colocar desculpas para o nosso medo e fazer com que Deus colocou em nossas mãos e avançar. Enquanto o medo for senhor da sua vida, nada vai mudar. Não há situação que mude. É você que tem que colocar ele de lado. Você lembra de Pedro? Quando ele estava no barco, enquanto ele estava focado em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para as circunstâncias em volta dele, teve medo e afundou. Nós precisamos colocar Jesus no nosso barco. Sem ele no barco, o barco afunda. Nunca esqueça disso. Coloque Deus no seu barco em primeiro lugar e comece a tomar atitudes e avance e prossiga para o alvo que ele tem para a sua vida. E não deixe de deixar seu like aqui, que ajuda o canal a crescer e mais pessoas serem alcançadas, e encaminhe essa mensagem para alguém que precise ouvir. Beijão!